Olá, meu irmão, minha irmã. Começamos com você mais um programa Palavra Viva, chegando até a sua casa, chegando até o seu trabalho, chegando aonde você está pela TV Candidez e também pelo nosso canal do YouTube, Missão Maria de Nazaré. Inclusive, se você quiser rever algum programa, se você quiser compartilhar com alguém esse ou outro programa Palavra Viva, você vai lá no YouTube, no Missão Maria de Nazaré, e você encontra todos os nossos programas lá. E lá você pode compartilhar com quem você achar que seja importante para você, né? Hoje nós celebramos o dia de São Pedro e São Paulo, né? Os dois pilares da nossa igreja, da nossa fé cristã. Dois homens que fizeram a diferença na história do cristianismo. Pedro, o primeiro Papa, que foi dado a ele por Jesus esta autoridade. E Paulo, o grande evangelizador, né? O apóstolo da evangelização, que pregou o evangelho a tantos, né? Depois de uma experiência de ter visto Jesus, né? Ou ter se encontrado com Jesus, ter ficado cego, caído do cavalo, né? Ele que perseguia os cristãos, então teve uma conversão, né, maravilhosa, e essa conversão levou ele a ser um grande anunciador da palavra, escreveu diversas cartas. Então são dois pilares para a nossa fé. É deles que nós vamos partilhar um pouco hoje no Evangelho, um pouco hoje desta festa, que traz para nós uma clareza do que é a nossa fé. Às vezes a gente fica ouvindo tantas coisas aí sobre a fé cristã, mas se a gente olhar para a vida de Pedro e Paulo, a gente tem clareza do que é o cristianismo. Na vida desses dois, né, que não só foram grandes homens de Deus, né, Pedro, que também foi um grande anunciador, que esteve à frente da igreja no seu início, né, quando ela estava nascendo aí, enquanto igreja católica, e Paulo, né, que evangelizou, mas não só enquanto estiveram vivos, mas até no último instante, quando deram sua vida por Jesus Cristo, né. Os dois tiveram a coragem de morrer, né, de se deixar, né, ser morto, né, serem mortos por amor a Cristo, porque eram cristãos. Então, para nós hoje é um dia especial, é um dia de uma reflexão muito importante em relação à nossa fé, em relação à verdade que é o cristianismo. Existe uma história, né, um fato histórico que é o seguinte: alguns historiadores foram investigar se Jesus tinha ressuscitado de verdade, se Jesus tinha morrido, se Jesus tinha existido. E foram investigar fatos e analisar documentos, e analisar, né, os escritos bíblicos, mas não só os escritos bíblicos, mas, né, foram na Galiléia, na Terra Santa, e investigar tudo ali para ver se Jesus realmente tinha vindo, tinha vivido do jeito que viveu, tinha morrido na cruz. Ou seja, fizeram uma vasta investigação para constatar o que era verdade e o que era mentira de toda essa história. E o centro da nossa fé é a crucifixão, morte e a ressurreição de Jesus. Cremos que Jesus está vivo, que ele ressuscitou. E nesta investigação que esses historiadores fizeram, nessa busca pela verdade que eles fizeram, no final eles tiveram uma conclusão, né? Uma conclusão que eles, né, escreveram e colocaram. E a conclusão deles é que realmente Cristo veio a esse mundo, viveu o que viveu, né, andou com seus apóstolos, fundou a igreja, foi crucificado, foi morto e ressuscitou. Eles constataram isso. Cristo verdadeiramente ressuscitou. E aí, na conclusão deles, a justificativa para que isso tudo é verdade é a seguinte: ninguém daria a vida por uma mentira. Ninguém seria capaz de morrer por uma mentira. Porque aí eles analisaram, e eu estou falando isso por causa de Pedro e Paulo, que, né, morreram por Jesus. Pedro se encontrou com Jesus, Paulo não chegou a se encontrar assim fisicamente, né, teve essa experiência, né, onde Cristo aparece para ele cai do cavalo, mas não chegou a encontrar fisicamente com ele, foi só mesmo depois da ressurreição. Mas o que esses historiadores escrevem é o seguinte: dificilmente, ou praticamente impossível, tantas pessoas darem sua vida por algo que não fosse verdade. Se
Se a história de Jesus fosse uma história assim, cheia de mentiras, fosse uma história só meramente lenda, né? Não seriam tantos homens e mulheres que morreriam por causa de Jesus. Porque a verdade é a única força capaz de nos transformar por inteiro. Isso é a conclusão, esta é a conclusão desses historiadores que chegaram, né, a investigar a vida dos mártires, investigar a vida de pessoas que não tinham se encontrado com Jesus fisicamente, que anos depois de Jesus ter ressuscitado, ao ouvirem a palavra, se converteram e deram sua vida. E essa análise vem até hoje, porque até hoje tem homens e mulheres, assim como Pedro e Paulo, que morrem por causa do nome de Jesus. Nós temos em diversos países no mundo que é proibido ser cristão. E que cristão é condenado à pena de morte. E mesmo assim tem pessoas que às vezes vivem sua fé de forma escondida, de forma discreta para não serem descobertos, mas quando são descobertos, não mentem, assumem. E assumem ao ponto de darem suas vidas por Jesus Cristo. A religião mais perseguida ainda hoje é o cristianismo. Falam de diversas religiões que são perseguidas, mas se você fizer uma análise de quantos cristãos morrem hoje pelo nome, pela sua fé, pelo nome de Jesus, pela sua fé no mundo, é a religião que mais tem pessoas que morrem por causa dela. Ainda é o cristianismo. Isso há 2000 anos é assim. E aí esta conclusão desses historiadores. Ninguém seria capaz de dar a vida por uma mentira. Ou seja, realmente Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. E isso Pedro e Paulo provam para nós, com as suas próprias vidas. Né? Pedro, quando foi para ser morto, né, ele ia ser crucificado, Pedro foi crucificado, ao receber esse castigo, ao ser julgado e condenado, ele faz um pedido. Ele fala, eu queria fazer um pedido. Eu não queria morrer crucificado como Jesus, porque eu não sou digno. Eu gostaria que vocês virassem a minha cruz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como Cristo. E assim foi feito. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Vocês imaginam só. A coragem desse homem, mas também a clareza da certeza do céu, né, da certeza de que Cristo esperava na eternidade. Que essa vida é passageira. Paulo também foi morto, né, ficou preso um tempo em Roma, mas foi condenado à morte, morto pelo nome de Jesus. E Paulo, nos seus escritos todos, ele sempre colocou para a igreja que viver é Cristo, morrer é lucro. E o viver dele era Cristo, no entanto, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E é um dos maiores escritores da Sagrada Escritura, né? Um dos maiores ungidos para escrever a palavra de Deus para nós foi São Paulo, e que também deu sua vida. Então que a vida desses dois homens, e não só desses dois, mas que a vida dos mártires, que a vida dos homens e mulheres que nos precederam e deram suas vidas por amor a Jesus, possa fortalecer a nossa fé nesse dia, possa nos fazer entender que nós cremos num Deus de verdade, nós cremos num Deus vivo, e que Ele precisa ser o centro da nossa vida. Nós precisamos ter a coragem mesmo, de colocar essa fé no lugar que ela tem que estar, de colocar o nosso Deus no lugar que Ele tem que estar na nossa vida. Dele não ser só um acessório, só uma coisa que eu tenho a mais, não. Dele ser realmente o centro, o primeiro, aquele pelo qual eu vivo, aquele pelo qual eu dou a minha vida, se for necessário. Parece loucura morrer por Jesus? Nós estamos no Brasil, nós estamos em Divinópolis, nós estamos em lugares onde pode-se ter cultos. Né? Mas hoje a verdade é muito atacada. Hoje a nossa fé, e principalmente os valores, a moral cristã, e até mesmo, né, a fidelidade aos mandamentos e às leis que Deus colocou para nós através da igreja, são atacados, são desvirtuados. E às vezes não vamos viver o martírio de sangue como esses que nos precederam, deram suas vidas, né? E como Pedro e Paulo,
mas deram suas vidas pela verdade. Mas talvez nós vamos ver o martírio branco. O que é o martírio branco? A perseguição que não nos mata fisicamente, mas que tenta destruir a nossa fé. E às vezes vamos viver essa perseguição num mundo tão secularizado, num mundo que não quer a verdade, que nega a verdade, que quer um Jesus mais adaptado aos seus conceitos, né, ao tempo de hoje. Só que não dá. Jesus não se adapta. Nós é que nos adaptamos a Ele. Nós não temos que crer num Jesus aos nossos moldes, não. Nós é que temos que nos moldar a Jesus Cristo. E infelizmente hoje tem muita gente querendo moldar Jesus ao seu bem prazer, né? E esse não é um caminho que vai nos levar realmente para aquilo que devemos ser. Então, que hoje nós possamos assumir a fé, a verdade nas nossas vidas e ter a certeza de que, se for necessário, teremos que morrer. Mesmo que seja morrer para nossas, vontades, morrer para certas pessoas que vão nos perseguir, mas que tenhamos a coragem de sermos de Deus e da verdade. Nós vamos para um breve intervalo e a gente já volta com o Evangelho de hoje para partilharmos um pouco desta palavra. Então não saia daí que eu já volto. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Estamos de volta com a nossa Palavra Viva neste domingo, dia de São Pedro e São Paulo, os dois pilares da igreja, homens que nos precederam e deixaram para nós um testemunho maravilhoso de fé, de coragem, de amor a Cristo. Que o testemunho de São Pedro e São Paulo nos ajudem também a amar o Senhor, a amar Jesus Cristo, a darmos também a nossa vida por Ele. Hoje, nesta festa, nós vamos ler o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Mateus 16, de 13 a 19, que diz assim: Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: No dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que estás nos céus. E eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu.
e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, nesta festa, né, diante desta palavra tão clara, tão concreta no que diz respeito à nossa igreja. Porque celebrar São Pedro e São Paulo não é celebrar só a vida dos dois homens, dos dois santos, dos dois mártires. É celebrar toda uma história de fé. É celebrar toda uma tradição, né, que a gente chama de tradição, né, da igreja. A igreja, a nossa fé católica, ela é pautada na palavra, no magistério, que é aquilo que a igreja tem como doutrina, e na tradição. A tradição é aquilo que a gente vê e conhece da história do cristianismo. Então, celebrar esses dois, celebrar essa tradição. E olhar para essa palavra, é uma palavra que vem, sim, fazer uma unidade com a tradição. Fazer uma unidade, por quê? Porque aqui começa dizendo que Jesus questionando o que o povo achava que ele era. Né? Quem que o povo acha que eu sou? Uns acham que é Elias, outros acham que é não sei quem. E aquilo tudo, e ele fala, e vós? E aí tem uma resposta de Pedro, que é uma resposta firme e real. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ou seja, Pedro é o primeiro a professar a fé verdadeira. Muitos admiravam Jesus, muitos gostavam de Jesus, muitos queriam os milagres de Jesus, mas Pedro assumiu quem era Jesus. Quem é Jesus? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E esta fé de Pedro é a fé da igreja. Ali está o homem que Deus escolheu, né, na pessoa de Jesus, né, que é o próprio Deus, que o escolheu para ser o primeiro Papa da igreja. E aí Pedro, quando diz isso, né, ele diz não só em nome dele, mas ele diz em nome de toda a igreja, que começou já ali com os 12 apóstolos. Né? A teologia explica para nós que a igreja nasce em vários momentos fundantes. A igreja católica, porque Jesus não criou várias igrejas. Jesus não criou várias, não. E aí assim, mas Jesus criou a religião cristã. Não, ele fala igreja. A fé cristã é a fé baseada em Jesus, mas aqui ele fala igreja. Ele não fala assim, não, a minha igreja. E os momentos fundantes dessa igreja, a igreja nascente, ela acontece aqui, primeiro ela acontece quando Jesus junta 12, ao juntar os 12, ali nasce já parte da igreja, ou seja, a igreja já começa a ter sinais de que nasce. Depois aqui, quando ele institui Pedro como primeiro Papa. Depois na cruz, quando jorra sangue e água do seu peito, e aquele sangue, aquela água simbolizam o sangue eucarístico e a água do batismo. E depois o Pentecostes. Então, esses são os momentos da igreja que nasce, da igreja nascente. E aqui, nesse momento, nesse evangelho de Mateus, no capítulo 16, Jesus diz, olha o que Jesus diz, depois que Pedro expressa essa fé, que é uma fé da igreja, que é a nossa fé, nós cremos que Jesus é o Filho do Deus vivo, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Nós cremos nisso. E essa fé que nós cremos, ela foi nos ensinada por essa igreja. É uma fé que foi passada para nós pela tradição da igreja. E aí, depois de Pedro expressar essa fé, Jesus diz, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que estás no céu. Ou seja, há uma unção sobre você. A fé que Pedro exprime não é só dele, é uma fé da igreja porque havia uma unção sobre ele. E aí Jesus continua, e eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vou parar aqui nesse versículo 18, tu és Pedro, tu és a pedra, ou seja, tu é aquele que vai começar comigo a igreja. Vai ser o primeiro Papa. E realmente, interruptamente, de Pedro até Francisco, né, que é o nosso Papa atual, nós tivemos papas. Tem os nomes, né, tem a história. Você entra no Google, que hoje é muito fácil, você vai ver o nome de cada um. Há uma sucessão de papas, com momentos de crise, momentos de dificuldades, mas uma sucessão de papas. Inclusive em Roma,
que é onde Pedro foi morto. Pedro foi morto em Roma. Inclusive em Roma, há o túmulo de São Pedro. A Basílica de São Pedro, lá dentro tem o túmulo dele, onde estão ali os seus restos mortais. E onde o Papa celebra, e onde o Papa está. Então, ou seja, ali, na fé desse homem, desse primeiro Papa, nós começamos uma tradição apostólica. E essa tradição vem até hoje. E ele é o escolhido para ser o primeiro Papa, e a partir dele, Deus vai instituindo os papas para a sua igreja. E aí ele fala, e as portas do inferno não prevalecerão. O que Jesus está dizendo com isso? Que vão ter crise, que vão ter problema, que vai ter gente que vai falar isso, vai falar aquilo, mas que o inferno não vai vencer a igreja. Que a igreja vai ficar firme e vai sobreviver a todos os seus inimigos, contra todos os seus inimigos. E de fato, se olharmos para a história da igreja, quantas pessoas tentaram acabar com a igreja? E eu não falo de pessoas de fora, eu falo de pessoas de dentro. De homens que fizeram parte da hierarquia e que até hoje temos gente assim, que está dentro da igreja, mas que não acredita nela, está dentro da igreja, mas quer desconstruir o que ela ensina. Isso é algo que vem desde Judas, que estava dentre os 12 e negou Jesus. Mas as portas do inferno não prevalecem, porque há uma unção sobre essa igreja. E aí, no versículo 19, Jesus diz para Pedro, eu te darei as chaves do céu, do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aqui Jesus confirma a autoridade do Papa. A infabilidade papal que a gente diz. A gente vê muita gente falar mal do Papa, vê muita gente criticar o Papa. O Papa é um escolhido de Deus. O Papa é um escolhido de Deus. E olha, você que é católico, cuidado. Cuidado com as suas palavras. Pois, se nós olharmos para o Evangelho de hoje, para esse dia, né, de Pedro e ao dia do Papa, se nós olharmos para isso, temos que tomar cuidado contra quem estamos falando. Se não é contra o próprio Cristo, ou contra a vontade do próprio Cristo, ou contra a unção do próprio Cristo. Tem muita gente se achando dono da verdade, achando mais do que é. E aí sai criticando o Papa, os bispos. Tem erros? Tem. Tem na hierarquia da igreja pessoas que fazem coisas que não convêm? Tem. Erros graves até. Mas, nós precisamos, mais do que falar, rezar. Rezar pelo Papa, rezar pelos bispos, rezar pelos padres, rezar pelos fiéis, né, leigos, rezar pela igreja. Mas confiarmos também nesta palavra. Da palavra que há uma unção. E contra o ungido do Senhor, temos muito cuidado. Eu me recordo e termino recordando da história de Davi, do rei Davi, que antes de ser rei, tinha o rei Saul. O rei Saul queria matar Davi. O rei Saul queria destruir Davi, porque tinha medo de Davi roubar o trono. E de verdade, Deus já queria Davi como rei. Num certo momento, Davi encontra Saul dentro de uma caverna. Saul entra lá para fazer necessidades, diz a palavra, e Davi estava escondido lá com uma espada. Saul sozinho, desprevenido. Davi poderia ter matado Saul, mas Davi não mata Saul naquele momento. E os dois estavam em guerra. Saul queria matar Davi, ou seja, havia realmente uma guerra entre os dois. Mas Davi diz, quem sou eu para levantar a mão contra o ungido do Senhor? Por mais que Saul tinha pecado, por mais que Saul tinha desobedecido a Deus, por mais que Saul estava sendo tirado do trono para que Davi o ocupasse. Mas Davi mesmo diz, quem sou eu para levantar a mão contra o ungido do Senhor? Que Deus tirasse de Saul o trono, mas não Davi. Também vale para nós isso. Quem sou eu para ficar falando do ungido do Senhor? Quem sou eu para ficar criticando o ungido do Senhor? Talvez eu não levante a espada, mas a minha língua o destrói, tanto quanto. Muito cuidado porque o ungido do Senhor tem uma graça especial, que não é porque ele é santo ou não, mas é porque Deus o escolheu. E assim é o nosso Papa.
Então hoje é dia de rezarmos pelo Papa, pelos bispos, pelo clero todo. Que possamos fazer isso hoje na Santa Missa, nas nossas orações pessoais, pedindo a Deus que dê à nossa igreja a força e o vigor para permanecer firme no anúncio da verdade e na vivência da verdade. Deus abençoe você e até domingo que vem. Um grande abraço. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença.